Opa, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com você um pouco, na verdade eu quero desenvolver com você um assunto que é sobre como administrar pequenos sites, pequenos projetos, fazer com que esses pequenos projetos ainda te deem lucro. Ou seja, quando você inicia, você é iniciante, você não tem muita experiência, talvez o projeto que você vai lançar, ele não vai ser no nicho tão adequado, o melhor nicho, o maior número de buscas, ou você não vai conseguir aplicar todas as estratégias para gerar a quantidade necessária de tráfego para que esse projeto te dê uma renda, uma quantidade de lucro boa. O que a gente vai ver nesse vídeo é, vamos falar um pouquinho de valores, né, de como que custa cada etapa do projeto, quanto custa, e como que você faz para diminuir o máximo possível esse valor para que o seu projeto, dando o mínimo de lucro, de resultado, já te dê lucro, né? Ou não dê prejuízo, para daí sim você poder trabalhar em cima desse projeto, fazer com que ele, cada dia ele te renda mais dinheiro, tá bom? Então o que a gente vai ver agora nesse vídeo é valores, como aplicar algumas estratégias para fazer com que o projeto te custe o mínimo possível mensalmente e depois trabalhar em cima dele para que ele dê o máximo possível de resultados, ok? Então para isso vamos vir aqui para a tela do computador, onde eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, então eu estou aqui com o mapa mental que eu fiz para a gente poder entender melhor do que eu vou explicar nessa aula. Primeira coisa, a gente começar falando sobre custos para manter um projeto funcionando, tá bom? Então, o primeiro custo que a gente vai ter sempre quando for iniciar um novo projeto, claro, de um nicho específico, eu vou usar aqui o nicho de definição de abdômen, tá? Que é um nicho do mercado de saúde, é um sub-nicho, né? Um nicho pequeno, ou seja, não tem 1 milhão de pessoas que buscam como definir o abdômen na internet todos os meses. Então é um nicho pequeno, tá? Como definir o abdômen. Vamos fingir que eu vou fazer essa explicação com esse nicho, tá bom? Então tá, como definir o abdômen. Primeira coisa, quando eu identifiquei esse nicho, claro, a gente já viu isso várias vezes antes, fazer pesquisa e tal, e aí eu vou lá e vou registrar o domínio. O que acontece? O domínio, na aula sobre registro de domínios, eu falei sobre registrar o .com.br e o .com. Bom, o que acontece? Você que sabe se você quer registrar o .com.br e o .com. Atualmente, no dia que eu gravei aquele vídeo sobre registro de domínios, na Wallhost, o .com estava R$19,90, estava custando R$9,90, e o .com.br estava custando R$29,90. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eles tiveram um aumento lá no Wallhost. O .com, se eu não me engano, está R$24,90 e o .com.br está R$34,90. O que é um valor extremamente baixo ainda, né? Por ano que você vai pagar isso. Então vamos fingir que vamos fazer de conta, que você vai registrar apenas um, o .com ou o .com.br. Antes que alguém me pergunte, não tem diferença nenhuma, tá bom? Eu sempre gosto dos .com, certo? Bom, feito isso, registrou o .com, então coloquei aqui uma média de R$30, como eu disse, hoje ele está R$24,90, mas eu vou deixar 30, né, para dar caso tenha alguma modificação lá, alguma coisa assim. Se a gente for, isso é por ano, tá, esse valor aqui é por ano. A gente vai fazer a conta, vai dar R$2,50 por mês, ok? Você vai gastar R$2,50 por mês. Claro que você tem que pagar esses R$30 uma vez, que é uma parcela única, né, R$30, mas se você for dividir por 12, é R$2,50 por mês. Se você tiver 10 projetos, 10 sites, você vai pagar R$25 por mês, tá bom? Daí, bem fácil então, para registrar o domínio, para ter o seu nome, o nome do seu site online, R$2,50 por mês. Depois, o próximo passo, a gente tem a hospedagem. E aí, eu dei lá na aula de hospedagem também, eu dei algumas soluções de hospedagem para você. O que acontece? A hospedagem comum, tá? A hospedagem de sites normal. Lá na Hostdime, está R$19,99. Tem muita gente me falando que não, que está R$29,99. Não, ela está R$19,99. Quando você vai lá em planos de hospedagem, a primeira opção que aparece é o plano básico, sim, por R$29,99. Só que tá hospedagem no Brasil. Aí você clica do lado em USA Orlando, se eu não me engano, e aí sim ele passa para R$19,99. É a mesma coisa, tá bom? Só você vai pagar um pouquinho mais barato, porque o seu site vai ficar hospedado lá num servidor nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. O que é uma diferença de velocidade ali muito pequena, tá? Quase imperceptível. Então, R$19,99. Um colega do curso, ele deu a dica da hospedagem Bravo Link. Eu nunca usei,
Então eu não posso dizer, ó, usa porque é boa. Não, eu nunca usei. Entretanto, a hospedagem básica do plano deles é tráfego limitado, espaço limitado, pelas especificações que eu vi lá, é extremamente boa. Está custando R$ 2,95 por mês. Super barata. Dá para tentar ir lá e registrar um site lá. Como eu disse, eu não uso, eu não posso dizer que ela é uma empresa que funciona bem. Lá no site dei uma olhada e você pode fazer a avaliação por uma semana. É um ponto positivo. Se a empresa deixa você fazer uma semana de avaliação, é porque possivelmente ela tem um pouco de certeza que o serviço dela é bom, certo? Então, duas dicas aí. A Hostdime, que é a que eu utilizo, né, R$19,90, plano simples, para hospedagem simples. E a Bravolink, que eu não utilizo, mas ela está custando R$2,95, tá bom? Outra dica só rápida aqui, Hostdime e HostGator, extremamente a mesma coisa, tá bom? Eu só uso a Hostdime, mas quem quiser usar HostGator, também uma grande empresa, pode usar tranquilo, certo? Bom, então, isso aqui, a hospedagem é para quem está começando, né? Quem tem 1, 2, 3, 5 sites ali, usa a hospedagem, que aí vai ser mais barato que os próximos que eu vou mostrar aqui. Depois a gente tem o plano de revenda. O plano de revenda lá na Hostdime, ele está R$ 79,99. E você pode colocar nele até 50 sites. Eu não aconselho, né, colocar 50 sites, porque, veja bem, se você colocar 50 sites, você vai estar pagando R$ 1,59 por mês por cada site. Primeiro ponto a considerar, realmente vai ficar bem mais barato. Segundo ponto, você vai ter que pagar R$ 79,99 até você conseguir lançar 50 sites para poder chegar nesse valor aqui por site. Terceiro ponto, ter 50 sites em um plano de revenda, logo a empresa, a Hostdime vai te mandar um e-mail dizendo assim, olha, você tem que migrar para um plano maior porque não dá mais. Por quê? Com 50 sites, você possivelmente vai ter muito tráfego nesses sites, vai ter muita gente visitando. E aí, a empresa de hospedagem, por o plano revenda ser um plano compartilhado, eles não vão gostar muito, eles vão começar a te pressionar para você fazer o upgrade para uma conta mais cara. O que acontece? Os seus sites vão começar a ficar bem mais lento, porque vai ficar muito... os recursos, né, vão ser divididos para muitos sites. Você pode ter 50 sites lá, sim, mas não é aconselhável, O aconselhável para uma revenda é você ter ali 10, 15 sites com um tráfego bacana dentro de uma revenda. E você vai pagar, se você tiver 10 sites, R$ 7,90, tá bom? Então esse aqui é o segundo nível. Você começa com uma hospedagem, tá? Quando você tiver uma quantidade de sites que já ultrapasse o valor da hospedagem, você migra para uma revenda. E aí você coloca os seus sites lá. Quando você crescer os seus sites, se tiver 10, 15 sites já, você vai ter que passar para um VPS ou para um dedicado. Eu não coloquei aqui, mas é o VPS ou dedicado. VPS e depois um grau a mais ainda é o dedicado, tá? Por quê? Porque aí um VPS dedicado, eles têm recursos de sobra. Você pode ter sites de alta performance com alto tráfego que vai estar tranquilo, certo? Um VPS lá na Hostdime está custando R$ 199,90 e você pode ter quantos sites quiser, desde que eles não ultrapassem 60 GB de espaço, o que é muita coisa, dá para ter muitos sites com esse espaço aqui, tá? Então eu fiz a conta aqui, que se você colocar lá 10 sites de alta performance, você vai pagar R$ 19,99 por site. Só que num VPS você pode colocar mais que 10 sites, tá? Vai funcionar beleza, tá bom? Tem um certo nível que você tem que analisar lá, mas tem bastante espaço de sobra, não precisa se preocupar muito com isso aqui não, tá bom? Entendido então? Ó, hospedagem para quem está começando, tem até ali uns 5 sites, mais de 5 sites que já vai dar o valor da revenda, passa para uma revenda, né? E depois, quando sua carteira de sites aumentar muito, tiver bastante tráfego e tal, você vai ter que passar para um VPS. E no VPS você pode colocar 10, 15, 20 sites que vai estar legal ali, tá bom? Por que então eu já não recomendo já comprar um VPS? Claro que não, né, gente? Quando você vai começar, você não vai estar ganhando dinheiro suficiente para cobrir os custos de um VPS, R$ 200 por mês. Se você quiser, você pode ir lá e fazer, claro. Só que eu não recomendo. Recomendo que você comece com o mais barato possível no início, tá? Até o seu site começar a render, a dar dinheiro, tá bom? Então, entendido? Domínio R$ 2,50 por mês. Hospedagem você consegue até por R$ 2,95 quando estiver começando, certo?
Próximo item que a gente tem que investir no nosso projeto é a produção de conteúdo, tá? O que acontece? R$5, R$7, R$10. A média por artigo bom. Não é artigo ótimo, nem é artigo ruim. Artigo bom. A gente tem que cuidar muito que se a gente ir lá nos sites que eu mostrei, no Orkana, ou no Freela, ou no Get Ninjas, e oferecer projetos de artigos por menos que R$5, vai aparecer, como a gente viu lá no vídeo, vai aparecer pessoas interessadas. Entretanto, a qualidade do texto, veja, isso não é uma regra, né? Não, de repente você é um redator e vai dizer, não, eu faço por R$4, mas o meu artigo é ótimo. Ok, bom. Só que, por regra, quanto mais barato você pagar, menor qualidade vai ter. Claro, né, gente? Vai pagar R$3 por um artigo, sendo que seja um artigo ali totalmente bem escrito, com 800 palavras, perfeito para SEO. Não, você não vai conseguir isso. A média que eu estou pagando hoje por artigo é R$7 a R$10, tá? São artigos bons, de 500, 600 palavras, bem escritos. Depois eu tenho uma pessoa que me ajuda na otimização de SEO, então ele tem que dar uma olhada lá, ele tem que arrumar alguma coisa, mas funciona muito bem, tá? Arrumar SEO que eu falo é com as técnicas que eu mostrei lá na aula de SEO para conteúdo, tá? Exatamente aquilo lá. Então eu estou pagando entre R$7 e R$10 por artigo para os meus sites. Então aqui eu fiz uma conta, ó. Eu coloquei a média de R$7 por artigo, você vai estar pagando R$56 por mês para 8 artigos mensais, o que é ótimo, nem precisa tanto, a gente vai ver mais daqui, um pouco mais abaixo sobre isso, tá? Mas 8 artigos por mês já é ótimo, você vai postar 2 artigos por semana, muito bom, tá? Segue aquela minha dica que eu dei lá na aula de pauta de conteúdo, de iniciar o seu site já com os 30 artigos, você tem que fazer um investimento inicial, você inicia com os 30 artigos para as pessoas que chegarem no seu site já ter como navegar, né? Como pesquisar, como ler, como interagir com o seu site. E depois você passa a postar 2 por semana, o que é o ideal, tá bom? Vai dar R$56 por mês. Se você tiver 10 sites, você vai estar investindo aí 560 por mês em produção de conteúdo. O quarto passo do investimento de um projeto que a gente tem mensal é o e-mail marketing. Aqui é fundamental. Tem muitos cursos, inclusive eu fiz um curso antes de iniciar a gravação aqui do Fórmula Negócio Online, que era sobre mercado de afiliados, lá um curso americano, e o professor do curso ele falou assim, olha, você até pode ter sites sem integrar com e-mail marketing, só que você vai estar perdendo 82% do dinheiro que aquele site pode te render, porque foi feito alguns testes lá nesse curso que eu fiz, e 82% do lucro de um site vinha da lista de e-mail. Então é um investimento extremamente bem feito, tá bom? Isso aqui não é um gasto, ele é um investimento, e um dos melhores investimentos que você pode fazer. Você pode ter o seu site, construir o seu site, lançar ele na web e não construir, não pegar e-mail. Você pode colocar lá o formulário dos feeds RSS que eu mostrei lá no WordPress e usar aquilo como forma de e-mail, de trazer o seu visitante de volta. Cada vez que uma pessoa que você posta um novo conteúdo, aquela pessoa é avisada através do feed RSS. Pode fazer? Pode, só que você vai estar perdendo 82% do lucro que um site pode dar. Então eu aconselho fortemente, né, esse e-mail marketing aqui. Ele não é um ponto fundamental para um site funcionar, tá? Para um site funcionar, precisa de domínio, de hospedagem e de ter conteúdo. O e-mail ele não é um ponto fundamental para um site funcionar, mas na nossa estratégia eu vou colocar ele como um ponto fundamental, tá bom? Bom, aqui eu coloquei assim, ó, lá na Aweber hoje, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo hoje, $149 por até 25 mil inscritos, o que é muita coisa, tá? Se você tiver 25 mil inscritos, você já está ganhando uma boa grana, com certeza, tá bom? Se eu não me engano, R$19,90, não, R$49,90 é até 5 mil ou 10 mil, não lembro perfeitamente, tá? Mas é por aí. Mas então aqui para dar já uma margem uma margem grande, eu já deixei para que se você estivesse investindo aí $149. Então, com 10 sites, eu estaria gastando aí R$40 por mês, né? Você, 149, em média, hoje vai dar uns R$400, com 10 sites, R$40.
Se você tiver um site só, investindo isso aqui tudo, você vai ter 25 mil inscritos, você vai estar gastando R$ 400 por cada site. Mas aí, se você tiver 25 mil inscritos, você vai estar ganhando muito mais do que R$ 400, com certeza, né? Então aqui, essa parte do e-mail, ele é um investimento, realmente é um investimento que pode ficar um pouco pesado. Se você tiver um site só e você tiver 10 mil inscritos, você vai estar pagando R$ 49,90. E aí você vai estar pagando uns R$ 120 para manter aquele site. É investimento, mas como eu disse, realmente vale a pena. É fundamental, tá bom? Então vamos lá, R$ 40 por site para manter o e-mail marketing. Somando isso aqui agora, então eu tenho 2,50 do domínio, tá? Domínio ali. Eu tenho 7,90 da hospedagem, nesse caso aqui eu fiz uma média, tá? Uma média de você usar aqui o plano revenda que ficou no meio termo ali. Você pode diminuir esse custo usando aqui o link da Bravo Link, tá? 2,50, 7,90, 56 para conteúdo, ter o seu site sempre com conteúdo mensal e R$ 40 de e-mail marketing, tá bom? O seu site, você vai estar investindo nele mensalmente para deixar ele funcionando. Veja bem, para deixar o seu site funcionando com domínio, hospedagem, produção de conteúdo e e-mail marketing, completinho. Seu site aqui nesse ponto, ele está completinho, ok? R$ 106,40 por mês. Você pode reduzir esses custos, como o domínio continua a mesma coisa, você pode reduzir aqui com a hospedagem, né, que eu dei a dica aqui do Bravo Link, ó. Lembrando, hoje ele está R$ 2,95, né, não sei quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esteja um pouco mais. Aqui já vai dar menos que R$ 6, tá? Você pode reduzir para isso aqui. E se você não quiser usar o e-mail marketing, você pode, caso seu site não esteja dando lucro, você esteja com pouco dinheiro, você pode dar uma parada lá, você vai gastar então R$ 6 por mês para manter o seu site. Entretanto, eu aconselho que você contrate, né, a Aweber, você vai estar gastando aí R$ 46, domínio, hospedagem e e-mail marketing. Produção de conteúdo, nesse caso, se você quiser reduzir, você cria o conteúdo, você sabe como criar o conteúdo, eu te mostrei na aula de criação de conteúdo, você mesmo pode criar, aí você não gasta esses R$ 56. Entretanto, eu também não aconselho fazer isso, porque você vai levar talvez um dia para criar um artigo no início, enquanto você não tem muita experiência, você vai levar um dia inteiro para criar um artigo, e nesse um dia inteiro que você levou para criar apenas um artigo, você poderia estar trabalhando o tráfego do seu site nas mídias sociais, escrevendo um bom e-mail, melhorando a aparência do seu site, produzindo um e-book gratuito para dar de brinde, algumas estratégias mais fundamentais para você fazer do que produzir um conteúdo, certo? Porque veja bem, se você gastar um dia inteiro para produzir um artigo, né, agora no começo, você vai estar vendendo o seu dia por R$ 7. Quer dizer, o seu dia está sendo muito barato esse seu dia. Então por isso que eu aconselho sempre a pagar a produção de conteúdo e você gastar o seu dia, o seu tempo para aplicar outras estratégias, ok? Mas você sabe que tem como reduzir os custos no máximo possível. Você vai gastar R$ 2,50 com domínio e R$ 3 aqui com a hospedagem. Para o site funcionar, é isso que você precisa, tá? Claro, colocamos o e-mail marketing, que é fundamental, mais R$ 40. E depois a produção de conteúdo, não coloquei ali, mas aí mais R$ 56. Ou ainda você pode diminuir aqui um pouco, postar um artigo por semana, e aí você vai gastar então R$ 28, tá bom? Dá para diminuir, então você pode perceber com essa minha pequena explicação aqui de valores, que um site ele pode custar muito pouco mensalmente. Um site extremamente bem estruturado e bem completinho, funcionando bem, com domínio, hospedagem boa, boa produção de conteúdo e pagando e-mail marketing, você vai estar gastando aí R$ 106 por mês, certo? Depois aqui eu vou falar um pouco na conclusão sobre como é fácil ter lucro com esses valores aqui, certo? Agora, o que acontece? Um site, para ele não conseguir cobrir R$ 106, ele é muito difícil, tá? Qualquer site aí, você consegue vender 2 produtos de afiliados por mês, já passou disso aqui de longe, tá? Por exemplo, se você tem um site que você está promovendo o Forma Negócio Online, por exemplo, eu pago hoje, esse valor vai aumentar porque o curso vai aumentar o preço agora, mas hoje o afiliado ele ganha R$ 199 por venda. Então se você fizer uma venda por mês aqui, você já
passou o custo do seu site, já ganhou quase R$100 de lucro, com uma venda apenas. Isso tem vários outros produtos que também fazem isso. Por exemplo, seu site é de emagrecimento, como eu dei o exemplo aqui do Define o Abdômen, tem o queima de 48 horas, por exemplo, que ele te paga R$135 de comissão. Você vende uma por mês, você já cobriu aqui o custo do seu site mensal, certo? Bem tranquilo também. Uma coisa que eu gosto de falar é sobre micro nichos. O que é micro nicho? É você buscar nichos que tenham um pouco menos de busca. Lembra que lá na parte de pesquisa eu falei sobre, em média, 30 a 50 mil buscas nas 3, 5 principais palavras-chave? Pois bem, eu aconselho fortemente que você faça isso, que você siga essa minha linha de raciocínio que eu falei lá. Entretanto, quando você tiver um pouco mais experiente, já tiver lançado alguns outros projetos, já entender como funciona bem a geração de tráfego, como que funciona o relacionamento com o e-mail marketing, com o seu assinante, você vai querer e deve, inclusive, começar a atuar em nichos menores, né, em nichos pequenos. Só que trabalhar com nicho pequeno, quando você já tiver uma boa estrutura formada, por exemplo, você já estiver pagando aí um VPS, né, já tiver com um bom espaço para você colocar sites pequenos lá que vão te render menos dinheiro, mas que vão se acumular, né? Veja bem, se você tiver 10 sites de micro nichos que te rendam aí R$300 por mês de lucro cada um, o que é um valor extremamente baixo, sites de micro nicho, já vou falar o que é melhor daqui a pouquinho, mas se você tiver 10 desses sites aí, você vai estar tendo R$300, R$3.000 de lucro por mês. Matemática simples, você tem 10 sites pequenos, de micro nichos, que eu vou falar agora, vai estar ganhando R$3.000 por mês. Tá? Entretanto, eu aconselho a trabalhar com micro nichos, que eu já vou explicar o que é agora, depois que você já tiver outros sites em nichos maiores, já funcionando, já te rendendo um bom dinheiro, já tendo um bom número de tráfego e que você já tenha contratado ou uma revenda ou melhor ainda um VPS, que você consiga cobrir bem esses lucros e consiga estar tendo um bom resultado. Por quê? Para você poder hospedar esses sites aqui sem ter que investir, né, fazendo mais upgrades aqui na sua hospedagem. Porque sites de micro nicho, eles vão te render um pouco menos de dinheiro, mas com a quantidade de sites vai daí valer a pena, né? Se você tiver um site só ganhando R$300 é pouco, mas se você tiver 10 sites ganhando R$300, vão ser R$3.000, certo? Um bom exemplo disso é esse site aqui, ó. Que site aqui, ele é um site já mostrei ele num outro vídeo, ele é um site de um curso que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele é um site de um curso que eu fiz que a pessoa que deu o curso, ele construiu esse site aqui durante o curso. Ó, esse site aqui. Ele é um site de um nicho pequeno, de um micro nicho, né, que fala sobre sonhos, sobre trabalhar ali o corpo, até um pouco sobre yoga, sobre coisa assim da mente, né, um nicho bem pequeno, tá, um nicho bem pequeno. E o que ele fez aqui? Esse site aqui, o foco desse site aqui é a produção de conteúdo. Para quê? Para conseguir visitantes através de SEO. Tá? Produção de conteúdo, né? Bastante artigos aqui. O que mais? Capturar o e-mail do visitante. Esse é o foco principal do site e é o foco que você também deve ter. Capturar o e-mail dando um e-book grátis. Ele captura o e-mail e até se você quiser entrar aqui depois, você pode colocar o seu e-mail aqui apenas para teste. Você vai ver que semanalmente ele te manda 1 ou 2 mensagens promovendo produtos. Então o foco desse site aqui, você pode ver que nem tem banners de afiliado aqui nesse site. Nem tem banners. O foco dele é só mesmo em trazer tráfego através daqui dos artigos, tá? E cadastrar a pessoa na lista de e-mail e fazer a divulgação através do e-mail. E gerar o lucro apenas do e-mail. Veja, isso aqui é um microsite. É um site de um nicho pequeno. Se eu não me engano, durante o curso, esse site aqui ele tinha 5.000 buscas mensais só. Então é um nicho bem pequeno, bem menos do que eu recomendei você trabalhar. 5.000 buscas por mês, esse site aqui ele foi construído da mesma forma que eu te mostrei, em WordPress, produzindo conteúdo, terceirizando conteúdo, fazendo lá a isca digital,
exatamente como eu te mostrei. O foco dele é exatamente esse, trazer pessoas através do Google, de técnicas de SEO, né, com os artigos, e cadastrar na lista de e-mail e divulgar produtos na lista de e-mail. Isso que esse microsite aqui faz. Exatamente isso que é um micro nicho. Só arrumar aqui, aí. Exatamente que é um micro nicho. É um site com um nicho extremamente pequeno. Por que que é bom um micro nicho? Porque você vai ter pouco concorrência. Por exemplo, o nicho de emagrecimento é um nicho ótimo, é muito bom, é um nicho que dá muito dinheiro. Só que quando você lança um site sobre emagrecimento, esse seu site ele tem que ser muito bom, tem que ter um conteúdo excelente, tem que ter uma ótima presença nas redes sociais, você tem que entender o que você está falando mesmo. Por que isso? Porque tem muita concorrência, tem muita gente boa falando sobre isso. Não que não dê lucro, dá lucro sim, claro que dá. Eu, por exemplo, estava conversando com uma colega aqui do curso e eu mostrei para ela um site sobre emagrecimento que eu tenho, que é um site que eu não mexo já há 3 meses, ele está sem postar nada de conteúdo, ele está tendo aí acho que 300 visitas por dia, porque eu não mexo em nada nele mesmo, nem o e-mail eu não estou fazendo, tá? É só com banners que tem lá, é um site que está esquecido. E esse site está rendendo mensalmente em torno de R$ 300. É muito pouco para um site de emagrecimento, claro que é, mas veja bem o que eu disse. É um site que tem conteúdo sobre emagrecimento, só que ele está solto às traças. Já faz 3 meses que não é postado nenhum artigo, nenhum teste de banner de melhor posição e o principal, não é capturado um e-mail, tá bom? E mesmo assim ele está tendo R$ 300 de lucro. Só para a gente mostrar que com o que eu falei de concorrência, realmente concorrência importa. Se você quer se destacar, você vai ter que fazer um bom trabalho para se destacar, mas mesmo não se destacando tanto, você ainda vai ter um bom resultado. Agora, com sites de micro nichos, nichos pequenos, nichos menores, é mais fácil de se destacar, porque você não vai ter concorrência com você. E é isso que ele mostra aqui nesse site aqui. É um site que fala sobre sonhos, sobre uma série de coisas da mente lá, e com pouca visitação, mas com poucas visitas que entram ali, ele captura o e-mail, ele começa a trabalhar o e-mail marketing e tem lucro suficiente para manter o site e ter um bom resultado. Multiplicando esse site aqui por mais 10 micronichos, aí já tem um resultado bem legal, né? Vamos dar uma olhadinha então em algumas dicas sobre micronichos. Buscar produtos de qualidade. O que é isso? Você vai ter que ir lá no Hotmart, claro, porque trabalhar com micronichos é muito melhor ser com o Hotmart do que com o AdSense, por exemplo, porque o AdSense ele é muito, o clique ele está muito pouco, muito baratinho, e com sites de micronicho que você vai ter aí 100, 200 visitas por dia, não vale a pena ter o AdSense, tá? Então trabalhar com Hotmart é muito mais recomendado. Com produtos que tenham alta comissão, entretanto, eu coloquei aqui um asterisco, porque nem sempre isso quer dizer que você vai ter um bom retorno, porque alguns produtos que têm um preço alto lá no Hotmart, talvez eles não vendam bem. E talvez você venda um produto que custe R$ 200 e venda 10 que custe 50. Então é mais vantagem colocar um que custe R$ 50, né? Você tem que analisar isso e testar, claro, como eu já falei várias vezes, sempre testar. A temperatura alta também é um indicador bom, porque quer dizer que ele está vendendo bem. Se você acha algum curso, algum treinamento, algum e-book que te dá R$ 100 de comissão e que está entre os mais vendidos com uma temperatura alta, quer dizer que ele vende bem. Então quer dizer que se você promover esse produto no seu micro nicho, lembrando que esteja totalmente relacionado, é claro, com o seu nicho, né? Mesmo ele sendo um micro nicho, mas que esteja totalmente relacionado. O exemplo que eu falei de um micro nicho, como definir o abdômen, é um nicho pequeno dentro do nicho de emagrecimento, você pode promover aqui algum curso sobre emagrecimento. Pode, ele não é sobre definir o abdômen, mas está relacionado, certo? Beleza. Então, aqui eu coloquei um asterisco também, porque nem sempre também, 100% das vezes que eles estão lá em alta temperatura, lá no Hotmart, isso você já sabe o que é bem, né? Você vai vender bem, tá? Pode ser que alguns produtos que não estejam lá, estejam no menu do lado, que estejam vendendo pouco, se você promover no seu site, você vai vender bem. Talvez aquele produtor ele não sabe como divulgar bem o seu produto, ou ele não está divulgando porque está trabalhando em algum outro projeto. Isso acontece muito, tá? Então, é bom você dar uma analisada e sempre fazer testes. O seu trabalho maior aqui na construção dos projetos é fazer testes, certo? E depois, claro, aquela nossa análise básica do produto, né? Ver como é que é a página de vendas, ver como é que é o conteúdo que o produtor lá disponibiliza para divulgação,
como é que é o relacionamento do produtor com lá quem está na parte de venda dele, se ele captura e-mail, se não captura, uma série de coisas que a gente já viu lá na parte de análise do Hotmart, de produtos do Hotmart, tá? Então, escolher produtos com uma boa qualidade. Pesquisar a concorrência. Pesquisar a concorrência é uma coisa interessante também. Você pode ir no Google e pesquisar assim, ó, como emagrecer, tá? Por exemplo, é exatamente essa frase aqui, coloca a palavra-chave, tá? A palavra-chave que você quer procurar do seu nicho. No caso aqui eu coloquei como emagrecer, mas seria, a gente está falando aqui agora de micronichos, né? Poderia ser como definir o abdômen, site.com.br, para você procurar essa palavra-chave aqui em sites.com.br. A maioria vão ser blogs e tal, para ver o que a concorrência está fazendo, como que eles estão monetizando o site deles. Você dá uma olhada, vê se eles têm banners lá, se eles capturam um e-mail, o que você pode fazer melhor daí. Pesquisar a concorrência é bem simples. Procura sites que vão falar do mesmo conteúdo que você, ou parecidos, relacionados, e vê como que eles estão fazendo. E você vai lá e faz um pouco melhor, tá bom? Tentar achar um domínio que tenha a palavra-chave exata. Com certeza você não vai conseguir e você usa a técnica de usar um modificador, né? A palavra de poder ou um adjetivo. Como definir o abdômen agora, como definir o abdômen rápido, tá bom? Isso a gente viu também na aula de registrar o domínio. Para trabalhar com micronichos é fundamental a gente fazer assim, um domínio com palavra-chave exata. Isso ajuda muito no posicionamento no buscador, né? Em relacionamento com o seu visitante, ajuda muito, tá? Produzir artigos com as principais palavras-chave, fazer aquela busca de pauta, tem que fazer, ainda mais com micronichos, porque você vai ter menos quantidade. Por exemplo, se você estiver criando um site sobre emagrecimento, você vai ter ali 800 palavras-chave para você criar artigos se você quiser. Já com nichos pequenos que estejam, por exemplo, o exemplo que a gente está dando aqui, que é o nicho de como definir abdômen, você vai ter lá talvez 100 palavras, frases-chave relacionadas a como definir o abdômen. Então, pegar essas palavras-chave e produzir conteúdo exatamente com essas palavras-chave, tá? O que a gente viu lá na pauta de conteúdo. Produzir reviews também, procurar produtos que sejam relacionados com esse nicho, com o nicho que você estiver trabalhando e fazer reviews. Reviews é uma das estratégias que mais vende em marketing de afiliados, tá bom? Depois, gerar muitos ativos. A gente já viu na aula sobre conversão, eu falei sobre ativos. O que é? É você produzir coisas e jogar na internet que elas fiquem sempre lá e com o tempo elas vão te rendendo. O que é isso? Página no Facebook, tá? Você criar uma página no Facebook sobre o seu nicho, postar conteúdo lá, com o tempo as pessoas vão entrando e você vai daí automatizar através do Hootsuite ou através do plugin Facebook Page Post Generator, que eu mostro lá no módulo avançado, uma aula de como que usa ele, automatizar o conteúdo lá na sua página do Facebook, para ter sempre lá o seu Facebook, ter sempre entrando pessoas compartilhando o seu conteúdo, sempre uma interação de público lá. O mesmo também nos grupos, você pode usar daí o Hootsuite para automatizar também a postagem de conteúdo lá, e também usar um software chamado AutoSender Pro. É um software que é vendido lá no Hotmart, tem lá, que automatiza as postagens em grupos, também é interessante, tá? Páginas e comunidades no Google Plus, também, você pode usar o Hootsuite para automatizar, você já viu como fazer isso. E vídeos no YouTube também. Quando você posta um vídeo no YouTube hoje, ele fica lá por anos e anos trazendo visitantes para você. Então esse aqui é só um resumo rápido de ativos em mídias sociais, mas você vai ver eu falar sobre ativos lá na aula sobre conversão, tá? Eu falo sobre ativos. Mas então, criar uma página no Facebook, participar e também criar o seu grupo no Facebook, criar também e participar de criar páginas e comunidades e também participar de comunidades no Google Plus, né? E também criar vídeos no YouTube. São atitudes que você faz, que você deixa, elas ficam funcionando para você por muito tempo. Então, com o tempo, você cria uma página hoje no Facebook, automatiza, né, com o seu site, liga ela com o seu site. Quando você posta um conteúdo no seu site, ele posta na página através do Hootsuite automaticamente. Com o passar dos meses, do tempo, sua página vai estar sempre tendo conteúdo novo, as pessoas vão entrando, vão compartilhando, você vai tendo cada vez mais tráfego no seu site, né? Criar ativos, então, é isso. Usar o e-mail marketing, claro, né? Como é o exemplo que eu mostrei aqui desse site, ele é um site de um super micro nicho, com pouca busca mensal, e a estratégia dele é totalmente voltada no e-mail marketing. Você viu que nem tem banner nenhum lá no site, né?
Então usar o e-mail marketing, criar uma sequência de autoresponder, automatizar o blog broadcast também, que é bem legal, você automatiza lá no Aweber, através do RSS do seu site, já mostrei isso. Quando um artigo é postado no seu site, automaticamente ele manda para a lista de e-mail, bem legal também. E também mandar broadcast semanalmente, oferecendo algum produto ou dando algum conteúdo também, criando relacionamento com a sua lista, né? Mandar conteúdo, conteúdo, claro, para criar um relacionamento com a sua lista, vender para a lista, oferecer produtos mesmos, você tem que vender, claro, senão você não vai ganhar dinheiro, você tem que vender. Então, conteúdo mais venda, mandar e-mails misturados, onde você dá alguma dica e fala que você aprendeu aquela dica no produto X, se ele quiser saber mais, ele clica ali para conhecer o produto, né? Mostrar provas sociais também, ou seja, procurar vídeos ou depoimentos de pessoas que já usaram aquele produto, também ajuda muito na conversão através do e-mail. Então, trabalhar bem o e-mail marketing, a sequência de autoresponder, tá bom? Ligar os blog broadcasts também é uma boa ideia e mandar broadcasts semanalmente com conteúdo ou com alguma oferta de algum produto, né? Só você não pode cansar a sua lista com só venda, só venda, só venda, só venda. Não, você tem que mandar conteúdo bacana também para eles, senão eles não vão querer receber seus e-mails mais. Pô, esse cara que só me vende, então, de repente você manda um conteúdo bacana, intermediário nisso você vende também, certo? E depois aplicar as técnicas de conversão que a gente viu lá no vídeo sobre conversão, ok? Conclusão então desse vídeo, um site completo para ele funcionar com domínio, hospedagem boa, e-mail marketing e produção de conteúdo, R$ 106, tá? Com R$ 13,50 por dia, ou seja, umas 2, 3 vendas, uma, depende do produto, 2 vendas de afiliado por mês, você já pagou os custos do site, o resto é totalmente lucro, né? E depois um site básico, em média R$ 6, mas com o uso do autoresponder, do e-mail marketing, uns R$ 46, que é o que eu aconselho. Aí com R$ 1,50 por dia você já paga os custos do site, ou seja, você vende um produto como afiliado por mês, você já pagou os custos do site, depende o nicho, o produto, você já tem lucro vendendo um por mês, o que é muito pouco, tá bom? Então, gente, isso aqui foi só uma explicação rápida de como e quanto que um site custa para funcionar para você mensal. Você viu que com R$ 106 você mantém um site completinho, domínio, hospedagem, conteúdo, e-mail marketing funcionando, que com duas vendas que você fizer por mês, você já cobriu os custos, já tem lucro, o que vier a mais, que é claro que você vai vender mais que isso, é lucro para você. Mas se você decidir por trabalhar um pouco mais e não produzir conteúdo, por exemplo, você consegue diminuir para R$ 46 por mês o custo de um site. Ou ainda, se não quiser usar o e-mail marketing, que eu não recomendo, você consegue diminuir um custo de um site aí por R$ 6 por mês. Aí qualquer coisa que você ganhar lá já é lucro para você, certo? Depois a gente falou um pouquinho também sobre como trabalhar com micronichos, né? Eu mostrei aqui esse site, que é um nicho super pequeno, 5.000 buscas por mês. E aí eu dei a dica de buscar alguns produtos que tenham uma boa qualidade, uma boa comissão, né? Porque você não vai fazer tanta venda assim, mas as que você fizer, deve ganhar uma comissão boa já. Dá uma olhada na concorrência, ver se tem site do mesmo nicho e ver o que eles estão fazendo. Registrar domínio com a palavra-chave exata para ser mais fácil de identificar e de se relacionar com o seu público e também de aparecer lá no Google. Produzir artigos com as palavras-chave daquele subnicho, daquele micronicho. Criar artigos, né, ativos, página no Facebook, comunidade, entre outros que eu mostro na aula sobre conversão. Usar o e-mail marketing, sempre tem que usar autoresponder, sempre, tá? E aplicar o máximo possível de técnicas de conversão que eu mostro também na aula de conversão. Com essas dicas aqui, você consegue ter sites de micronicho te rendendo muito bem, ou mesmo sites um pouco maiores também te rendendo muito bem, tá bom?